Bem, nós estamos falando do decreto 8.243 do dia de 2014, de maio de 2014, que trata da Política Nacional de Participação Social, Monitoramento e Avaliação. Então, esse é um assunto muito sério, porque, de uma certa forma, pelo texto que a gente teve a oportunidade de ler até agora, ele afeta a organização social como um todo e pressupõe direitos que a União, na minha visão, está extrapolando, está exagerando, né? Mas já estamos no artigo 6º aqui. Então, nesse decreto nós vemos as instâncias, está escrito aqui, artigo 6, são instâncias e mecanismos de participação social, né? Sem prejuízo da criação e do reconhecimento de outras formas de diálogo entre a administração pública federal e sociedade civil, os conselhos primeiro, o Conselho de Políticas Públicas. Segundo, Comissão de Políticas Públicas. 3, Conferência Nacional. 4, Ouvidoria Pública Federal. 5, Mesa de Diálogo. 6, Fórum Interconselhos. 7, Audiência Pública. 8, Consulta Pública. E 9, Ambiente Virtual de Participação Social. Tá? Quer dizer, tudo isso acaba, vamos dizer assim, prejudicado pelo que diz aqui no item 7 do artigo 3, ampliação dos mecanismos de controle social. É até uma certa ingenuidade da parte do governo federal fazer essa confissão. Mas vamos em frente. Artigo 7º. O Sistema Nacional de Participação Social, SNPS, coordenado pela Secretaria-Geral da Presidência da República, será integrado pelas instâncias de participação social previstas nos incisos de 1 a 4 do artigo 6º deste decreto, sem prejuízo da integração de outras formas de diálogo entre a administração pública federal e a sociedade civil. Parágrafo único. A Secretaria-Geral da Presidência da República publicará a relação e a respectiva composição das instâncias integrantes do SNPS. Fica a critério aí dessa secretaria definir uma série de coisas, escolher pessoas, estabelecer critérios que nós não temos ideia de quais serão, mas extremamente preocupantes, porque nesse Frankenstein, que é o Brasil, um país centralizado, com um governo excessivamente centralizado em Brasília, né? Nós temos aí um pesadelo que é a submissão aos caprichos da burocracia brasiliense. Tá? E o pior é que com esses conselhos nós poderemos estar dando um ar de legalidade a um intervencionismo muito maior nas atividades de rotina de qualquer tipo de organização, de reivindicação, de contestação das políticas federais. Vamos ao artigo 8º. Compete à Secretaria-Geral da Presidência da República 1. Acompanhar a implementação do PNPS nos órgãos
e entidades da administração pública federal direta e indireta. 2. Orientar a implementação do PNPS e do SNPS nos órgãos e entidades da administração pública federal direta e indireta. Bem, aí resta saber se a base de apoio do governo federal vai concordar com esse tipo de intervenção, porque nesse parlamentarismo misturado com presidencialismo, a gente tem notado que os minutos e segundos do horário político, né, que se materializam com a participação na base política de conveniências do governo federal, o que vale mesmo são esses segundos, e não qualquer ideologia, filosofia ou política. 3. Realizar estudos técnicos e promover avaliações e sistematizações das instâncias e dos mecanismos de participação social definidos neste decreto. 4. Realizar audiências e consultas públicas sobre aspectos relevantes para a gestão da PNPS e do SNPS. E 5. Propor pactos para o fortalecimento da participação social aos demais entes da federação. Isso é ótimo, né? O que mata isso tudo é o que está explícito antes, que é o controle, né, dos movimentos, ampliação dos mecanismos de controle social. Quer dizer, eu detestaria viver num país com controle social, individual, fosse da forma que fosse. Vigiar e punir, né? Parece que a lógica das ditaduras ainda existe com muita força, né, na visão dos nossos governantes. Mas vamos para o artigo 9. Né? Fica instituído o Comitê Governamental de Participação Social, CGPS, mais um comitê, para assessorar a Secretaria-Geral da Presidência da República no monitoramento e na implementação do PNPS e na coordenação do SNPS. Parágrafo 1º. O CGPS será coordenado pela Secretaria-Geral da Presidência da República, que dará o suporte técnico-administrativo para o seu funcionamento. Parágrafo 2º. Ato do Ministro de Estado, chefe da Secretaria-Geral da Presidência da República, disporá sobre o seu funcionamento. A Projarca vai crescendo, né? Mais cargos, provavelmente mais um prédio, mais uma obra para um arquiteto famoso, e assim vai, o dinheiro do contribuinte escoando entre os dedos, quando, se houvesse uma distribuição maior de atribuições, essa secretaria seria o que sempre foi, um apêndice do governo para dar orientações, até lembrar o governo das promessas que fez em campanha. Artigo 10º. Ressalvado o disposto em lei na constituição de novos conselhos de políticas públicas e na reorganização dos já constituídos, devem ser observados, no mínimo, as seguintes diretrizes. Primeiro, presença de representantes eleitos ou indicados pela sociedade civil, preferencialmente de forma paritária em relação aos representantes governamentais, quando a natureza da representação recomendar. Essa representação paritária de governo, ela já por si só diz tudo. Quer dizer, o governo faz de conta que houve, os nossos representantes fazem de conta que influem, e no fim o que importa é a base parlamentar do governo federal, que através dos seus ministros faz e desfaz qualquer lógica sensata ou não de governo. 2.
definição com consulta prévia à sociedade civil de suas atribuições, competências e natureza. Essa consulta prévia à sociedade civil, suas atribuições, competências e natureza, tem que ser permanente. Para isso nós elegemos senadores e deputados. A qualquer momento, qualquer tipo de secretaria ou ministério está sujeito a mudanças, desde que nossos representantes, desde que democraticamente a gente conclua que o que existe não funciona. 3. Garantia da diversidade entre os representantes da sociedade civil. Aí vem toda essa fantasia de multiplicação de padrões étnicos, filosóficos, comportamentais. Quer dizer, quais são os critérios? Né? Aí acaba prevalecendo o que estiver na moda, porque a representatividade deveria ser por competência, e não por causa da cor, religião, sexo ou qualquer coisa assim. Infelizmente o Brasil entrou nessa. 4. Estabelecimento de critérios transparentes de escolha de seus membros. Isso é muito relativo, né? Transparência onde, como, quando, quanto, de que jeito, né? O que a gente vê em relação à transparência é que ela existe quando convém a quem manda. 5. Rotatividade dos representantes da sociedade civil. Em que prazo, né? Essa tal de rotatividade também depende de qualidade. Tem pessoas que são insubstituíveis, que são um fenômeno na história da humanidade. Outras são medíocres e simplesmente cumprem tabela. E esses procedimentos de rotatividade muitas vezes acabam levando a uma decadência de qualquer instituição. 6. Compromisso com o acompanhamento dos processos conferenciais relativos ao tema de sua competência natural e publicidade de seus atos, né? De que jeito? Nós devemos ter publicidade online. Nós temos um montão de emissoras já estatais de televisão e tudo, rádio. O governo pode ter 1, 10, 20, 50 sistemas de comunicação permanente, se quiser, porque o mundo digital hoje permite isso. Parágrafo 1º. A participação dos membros no Conselho é considerada a prestação de serviço público relevante não remunerada. Isso é bom para quem é funcionário público. Parágrafo 2º. A publicação das resoluções de caráter normativo dos conselhos de natureza deliberativa vincula-se à análise de legalidade do ato pelo órgão jurídico competente, em acordo com o dispositivo da Lei Complementar número 73, de 10 de fevereiro de 93. É vigiar e punir, legislar, prender, inibir, controlar. A liberdade, Foucault cansa de falar, não existe, né? Menos ainda a verdade. Então, a arqueologia do poder, vale a pena ponderar, pensar muito sobre o que está disposto nesse parágrafo. Parágrafo 3º. A rotatividade das entidades e de seus representantes nos conselhos de políticas públicas deve ser assegurada mediante a recondução limitada a lapso temporal determinado na forma de seus segmentos internos, sendo vedadas 3 reconduções consecutivas. Isso seria ótimo, talvez, no próprio governo. Quer dizer, a reeleição é sempre um problema. Mas, por outro lado, as pessoas competentes, a gente gostaria de vê-las sempre na frente, no comando, na representação.
Parágrafo 4º. A participação de dirigente ou membro de organização da sociedade civil que atue no Conselho de Política Pública não configura impedimento à celebração de parceria com a administração pública. Isso é uma utopia, né? O cara que participa, que representa, ele tem facilidades monumentais. Só que as restrições às ONGs é tão grande que daqui a pouco só as grandes fundações, organizações poderão se qualificar para representar o povo, porque através de artifícios burocráticos e fiscais, controles absurdos, o governo está matando as ONGs. Parágrafo 5º. Na hipótese de parceria que envolva transferência de recursos financeiros de dotações consignadas no fundo do respectivo conselho, o conselheiro ligado à organização que pleiteia o acesso do recurso fica impedido de votar nos itens de pauta que tenham referência com o processo de seleção, monitoramento e avaliação da parceria. Isso é utopia, né? A gente sabe que o pessoal faz troca de favores. Isso lamentavelmente, é uma rotina no Brasil inteiro, em tudo que implica em fiscalização, monitoramento e controle. Nós ainda não chegamos a um grau de ética e moralidade pública que impeça a negociação de prestígio, influência, favores, etc. Isso é assintoso, né? Existe, e não temos ainda uma forma de controle e de inibição. Artigo 11. Nas comissões de políticas públicas devem ser observadas, no mínimo, as seguintes diretrizes. Primeiro, presença de representantes eleitos ou indicados pela sociedade civil. Segundo, definição de prazo, tema e objetivo a ser atingido. 3. Garantia da diversidade entre os representantes da sociedade civil. 4. Estabelecimento de critérios transparentes de escolha de seus membros. 5. Publicidade de seus atos. Bem, não esquecer nunca as organizações dedicadas aos aposentados, às pessoas idosas, às pessoas com deficiência, às pessoas que por diversas razões tenham a tremenda dificuldade de se fazerem representar ou de serem representadas. Até porque a burocracia e o rigor contra qualquer tipo de ONG inibe, impede, atrapalha a participação daqueles que não são atletas, não são milionários, não pertencem a grandes grupos econômicos e midiáticos. O povo que mais precisa desse tipo de atenção é normalmente aquele que menos condições tem de participação de qualquer tipo de decisão de conselho em Brasília, principalmente dadas as condições de viagem, acesso, custos, etc. E burocracia. A Receita Federal é um pesadelo em cima de qualquer ONG, mais ainda quando os componentes dessa ONG são pessoas semi-alfabetizadas, com restrições sensoriais, intelectuais. Quer dizer, há um ambiente kafkiano em nossa sociedade que parte do princípio que todos têm as mesmas capacidades, as mesmas facilidades de compreensão dessas projarcas que se criam em Brasília, principalmente.